Tá certo. Vamos ver o chat aqui que tem muita pergunta. Ô, você pode pegar água lá, por favor? É, Tá, vou ler agora. Tem muita coisa aqui, tá? Aqui, eles não vão perguntar o que tem na minha geladeira novamente, não, né? Por quê? Perguntaram já? Rapaz, eu uso muito café, tanto que tenho as minhas campanhas de anúncio para agência, é um convite para a pessoa tomar um café comigo. Então eu utilizo o café como uma forma de ter um ponto em comum. Pela forma da ideia do café ser caro, de estar caro hoje em dia. Isso é algo que todo empreendedor, a gente tem o costume de falar, cara, eu trabalho à base de café, entendeu? Porque aumenta a energia, dá mais disposição, elimina o sono quando a gente tem que trabalhar até mais tarde. E aí sempre tem um bendito falando, só mostra café, nunca mostra geladeira. Então sempre acontece isso aí. Uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando minha geladeira, mas não tem muita coisa lá não, que eu sigo um planejamento alimentar, então sempre vai ter aquilo do planejamento. A Siri querem conversar também. Você é minimalista, então. É, eu sou. Você já viu. Não sei se é sério o filme Minimalismo. Não, não. Não. Ó, vamos aqui no chat. Celo, o que significa a tatuagem no seu peito, Gustavo? Esse é o único assunto que a gente não vai mencionar. Aí, deu ruim. Mas se ele não falasse, eu não saberia, né? Você vê estilo Finch, todo outlier aí, não. Mas ok, vamos lá. Sertanejo atualizado 2024. Lá ele, Gustavo me arranha. Mandou essa, ao vivo. Ao vivo, viu? Não, eu já tenho minha pretendente. Já tem, já? Já. Você não é baladeiro, mulherzada, não Não, curte, não. não. Então, já tem a pretendente dele. Ele não pode te arranhar, viu? O desfecho mandou assim, 20 mil naquela conversa que a gente tava falando, né? Sobre... Eu Sim. chutei 49. O Felipe Povoas, 10 mil. Top. Crespo. Gustavão, hoje o foco tá na Dominus ou nos Infos? Que no caso, aqui ele quer dizer sobre os infoprodutos, né? Sim. E lá sua operação na Bripe. Correto? Isso. Então o seu foco maior tá em qual? Cara, hoje o nosso foco para 2025, os meus infoprodutos, na verdade, quem me acompanha recentemente viu que eu estou até mesmo selecionando algumas pessoas para um novo time, porque eu já deleguei algumas coisas para o time que faz parte da Dominus, que é a agência de marketing, mas eu quero um time voltado somente para os meus infoprodutos, porque a Dominus vai ficar literalmente só voltado para atender empresas. E o nosso foco é, além de atendermos empresas de médio e grande porte, atendermos também o setor político. Então eu vou precisar das pessoas que estão no meu time com foco total voltado para esses setores. Então eu estou construindo um time com oportunidades de coprodução, onde vai ser o time que vai ficar responsável desde os infoprodutos aos lançamentos que a gente vai fazer posteriormente ao decorrer deste ano e do ano que vem. Mas o foco central hoje está sendo a Dominus. Tanto que a gente renovou, mudamos o nosso CNPJ. O pessoal até mencionou algumas coisas de eu ter deixado algumas informações no dia que eu postei. Fui lá numa das contadorias que a gente tem como auxílio. E nosso foco é literalmente a Dominus e, em sequência, trabalharmos com, na verdade, a Moreira. Esse é o nosso foco. Então, não é que a gente vai deixar de lado as operações que já estão funcionando. Nós vamos simplesmente delegar funções e montar times separados para cuidar de cada coisa. Eu vi uma vez, não sei se realmente é uma passagem bíblica, mas alguém mencionou, me comentou falando que tinha isso na Bíblia, mas que é aquela coisa, nunca deve se ter somente um negócio, porque vai chegar o dia mal para esse negócio. E você precisa ter outros que estejam indo bem para suprir as necessidades. Então, você precisa primeiro ter um projeto, diversificar o máximo possível dentro desse projeto. Foi o que eu fiz com a Protocolo Shape e venho fazendo até hoje. A gente tem um produto principal, temos 3 produtos low tickets, temos um produto que é um produto de upsell e ainda temos a nossa linha, que eu pretendo que seja uma linha, que é através dos nossos encapsulados. E depois que você diversifica dentro do seu próprio negócio, atendendo ao máximo possível o seu cliente, tentando não deixar com que ele compre de terceiros, mas compre simplesmente de você, porque se ele fez a primeira compra, ele vai ter interesse, ele significa que ele tem confiança em você. Se você trouxe uma boa experiência para ele, ele vai continuar comprando de você. Então,
depois que você diversifica dentro do seu próprio negócio, você precisa começar a diversificar em outras áreas. E aí que eu entro, eu falo o seguinte, o marketing, a ideia dele foi sempre a mesma. Eu gostava de marketing e publicidade pela ideia de que propagandas poderiam convencer a pessoa a comprar produtos e colocar dinheiro no meu bolso. Isso eu estou falando de quando eu tinha 17 anos. Então eu comecei a estudar marketing e publicidade, até mesmo pelo aquele programa O Aprendiz, se eu não me engano, do Roberto Justo, que basicamente aquilo ali muita gente não entende, mas era um programa sobre uma empresa de publicidade. Então eu me apaixonei por isso. E depois, com o tempo, a ideia era simplesmente montar times que pudessem agregar valor para os meus negócios, não simplesmente para trabalhar com outras empresas. E é o que eu venho fazendo hoje. Temos a Dominus sim trabalha com outras empresas, mas eu quero montar um time que seja um time responsável pelas operações dos meus negócios. Energy Case, Lib, Protocolo Shape, Moreira, entre outros. Perfeito. Lixeiro espacial. Como está lidando com as inovações e automações com inteligência artificial em seu negócio? Cara, isso é perfeito. Isso é a melhor coisa que a gente pode ter. Porque facilita o trabalho. Antes, o que você teria, por mais que eu trabalhe, por exemplo, a gente paga algumas pessoas, mas algumas pessoas recebem por porcentagem dentro de projetos que ela participa, mas significa que eu consigo dar uma participação muito melhor para uma única pessoa se ela tem domínio de algo. Por exemplo, a Gabriela, ela é marketing manager do time e cuida do setor de copy. Então ela utiliza muito bem o ChatGPT para poder auxiliar nas produções das ideias que ela tem. Ou então ela elabora um texto e coloca lá para ser melhorado, aperfeiçoado. Então, o que eu talvez teria que pagar 2 pessoas para fazer, eu pago somente uma. E outra é que você consegue desvincular muita coisa e muita coisa vai conseguir trabalhar no período de 24 horas. É a mesma coisa do que a gente faz com a gestão de tráfego pago. Antigamente você teria que talvez pagar uma pessoa para passar o dia todo panfletando para você. Hoje você pode pagar um valor muito baixo e utilizar, principalmente se o seu negócio for um negócio a nível local, utilizar a internet para divulgar 24 horas para você com um valor muito mais baixo. Então, as inovações é uma das melhores. Nós vivemos a melhor, eu posso dizer isso com certeza, nós vivemos a melhor época para se construir negócios e se ganhar dinheiro. Primeiro, facilidade de obter informação. Segundo, facilidade de você não precisar contratar pessoas e ter ferramentas e inteligências artificiais que vão suprir a necessidade de mão de obra. Então você pode ser uma empresa de uma pessoa só nos dias de hoje e conseguir faturar muito bem. Muito melhor que muito CLT com diploma na mão. Pô, bom demais. Tem alguma ferramenta de inteligência artificial que você usa que é... sem ser essas comuns que a gente ouve falar, né? ChatGPT, não sei o que e tal. Se tem alguma aí diferenciada que te ajuda, te auxilia lá nas operações? Cara, como hoje o meu contato é simplesmente com o pessoal do time, cada um faz de acordo com aquilo que eles bem entender. Okay. A Gabriela, por exemplo, ela que cuida tanto disso, como eu falei, marketing manager, gestão do time. Então, ela que faz todo esse processo de auxiliar as pessoas a desenvolverem o melhor possível. Ela que cuida de copy. E ela também cuida da questão da experiência do cliente quando a gente vai fazer e desenvolver chatbots. Então, hoje eu acredito que ela está utilizando o Typeboot, por exemplo, mas eu nunca fico entrando nesses assuntos, porque a minha parte hoje é literalmente analisar e ter ideias do que a gente pode implementar no meu negócio. Mas essa ideia de você trazer algo mirabolante também, faz o arroz com feijão primeiro. E o arroz com feijão funciona muito bem, entendeu? Tem muitas ferramentas no mercado, muitas mesmo, inúmeras ferramentas no mercado. Hoje, se a gente for pegar a base de inteligências artificiais, tem muitas inteligências artificiais. Mas utilize de acordo com aquilo que você tem necessidade. Eu, até o momento, no meu time, do que eu converso com os meninos, a gente não tem nenhuma mirabolante, nenhuma que seja especial, entendeu? Utilizamos a que todo mundo conhece, utilizamos o ManyChat, utilizamos o Typeboot, utilizamos o ChatGPT, então a gente sempre preza por isso. Perfeito. Mandaram aqui... Gustavo é uma das pessoas mais fodas que eu acompanhei crescendo, não se vitimizou, passando pelo inferno, eu vi ele estágio de fudido. Kaká, lá vem o vendedor de curso, mandou essa aqui. Esse aí tá inflamando. Tá inflamando? Ivanilson, brabo demais. Olha, mas deixa eu só colocar e responder isso. Pessoal,
eu sou o vendedor de curso. Até porque a Protocolo Shape ela é um curso que ensina a pessoa como ela pode utilizar o treino, a academia, a alimentação para ela alcançar um objetivo de perda de peso ou ganho de massa muscular. A Pet Booster, que é um projeto para ser vendido na gringa, é um curso também, onde a gente auxilia e ensina donos e tutores de pet como eles podem fazer um processo diário para que o pet dele obeso perca peso. Assim como diversos outros produtos que eu tenho. Então sim, eu sou um vendedor de curso. A questão é que a gente simplesmente não fica somente nos cursos. Como, por exemplo, nós estamos dispostos, através da Moreira, a auxiliar pessoas que precisam de capital financeiro. Nós ajudamos essas pessoas levantarem esse capital para investir em imóveis, automóveis e até mesmo empresas. Mas a realidade é, se tratando da internet, sim, o ramo de educação, independente da área que for, te traz muito dinheiro. Principalmente porque as pessoas querem aprender algo. E se você tem o conhecimento, desculpe a sinceridade, sardinha é você, de não estar utilizando a internet para poder vender esse conhecimento e colocar dinheiro no bolso. Perfeito. Ivanilson, brabo demais. Gustavo, Kaique perguntou, Gustavo, qual é o seu mercado de trabalho? Não é o outro Kaique não, né? Não. Mas... mas ele respondeu aí, Kaique, ele provavelmente chegou atrasado, né? Encapsulado e infoprodutos. Exato. Vamos lá. Mais uma. Só pelo vestimento já sei que não tem... Opa, só fala. Você falou que você faz também do físico, tipo chacramento, loteamento, você não mexe nisso não? Mexemos. Só que hoje a gente trabalha com isso. A gente trabalha com a parte de chacreamentos, com a parte de imóveis, porém através da Moreira. Tá? Que vai estar para ser lançado. A Moreira ela vai ser lançada. Ela é uma empresa que já existe. Ela é uma empresa de um sócio meu que ele atua no mercado de consórcios há 14 anos e nós estamos entrando agora para potencializar esse negócio e não simplesmente ficar somente na área do consórcio, mas ela ser a empresa responsável por todos os outros setores que envolvem o planejamento de construção patrimonial. Desde a pessoa que quer comprar uma chácara, construir uma casa ou investir na empresa dele. Então a gente auxilia desde o levantamento do valor financeiro do crédito a auxiliar essa pessoa a ela poder estar fazendo isso de fato. A gente auxilia vendendo a terra, auxilia vendendo o imóvel, aquela coisa, agregamos valor. Sim. Se você comprou, se eu te auxiliei a levantar o crédito para você construir um prédio, por que não comprar o prédio juntamente comigo? Top. Muito bom. Daqui quantos meses você falou? Cara, a Moreira em si vai ser daqui uns 3 meses. O planejamento é que a gente comece no meio de junho. Top. Mas aí eu tava falando, né? Que foi mandado outro comentário só pelo vestimento. Já sei que não tem autenticidade, já sei que provavelmente vende coisa errada, pilantra. Clisman mandou, sabe aquela frase? Você ter que se tornar a pessoa que você quer ser. Quem seria essa pessoa que você se espelha? Que eu me espelho? Precisa falar? Deixa abaixo. Deixa abaixo. Vou falar depois. Mas eu vou dar essa resposta. Assista Billions e veja o Bob Axelrod. Cara é brabo. Aquele é o meu nível. É ali que eu vou chegar. Porra. Brindaremos. Cadê? Estilo Thiago Finch, cadê? Brindaremos. Aí, o pessoal do chat aí, brinda aí também, tá? Pega um copo pra sua casa e finge aí que tamo junto, rumo ao sucesso. Pô, Jonathan Felipe pergunta: quando pensou em sair da CLT após financiar Plano A? Não entendi muito bem. Posso financiar o Plano A? Acredito que ele possa ter perguntado se eu já tinha algum financeiro ou algo do tipo. Mas quando que eu pensei em sair da CLT? Cara, na verdade eu entrei na CLT simplesmente com um propósito. Eu trabalhava, aos 18 anos, eu trabalhava como garçom. E tinha um padrinho meu, conhecido na verdade, considero padrinho porque durante uma fase muito complicada que a minha mãe passou, principalmente quando a gente chegou em Valadares, foi uma pessoa que nos auxiliou muito. Então eu tenho um profundo respeito por essa pessoa. Tenho assim, é uma pessoa que realmente
sempre vou dar um certo crédito, porque a gente tem que dar honra a quem merece honra. E quando a gente chegou em Valadares, basicamente, nós chegamos com a mão na frente e outra atrás, quando nós retornamos para Valadares, na verdade. E essa pessoa nos deu um apoio, tanto ele quanto a esposa dele. A família nos deu um apoio muito bom, muito forte. Tanto para arrumar uma casa para a gente morar, muita coisa. E aí, a irmã dele era casada com um pedrista, muito conhecido internacionalmente. E eu sempre tive uma das inspirações, algumas pessoas perguntam, poxa, você se inspira em alguém? Uma das inspirações que eu tive, não sei se vocês já viram, mas tem uma novela chamada Império, e eu lembro que ali foi o meu primeiro contato com alguém que tinha riqueza e que eu me inspirei e falei, cara, eu quero isso aí, quero chegar nesse nível. E era o mercado de pedras preciosas. Então eu sempre gostei da ideia de joias também. Por quê? Porque é um produto que você faz e vende pelo valor que você quiser, porque é único. Uma pedra, por exemplo, extraída, quando você extrai ela através da mineração, é única. Não tem nenhuma outra igual. É somente aquela. Mesmo que possa fazer uma lapidação, mas é somente aquela pedra. Então você coloca o valor que você quiser. Então é um excelente negócio. E aí, eu já trabalhava como garçom. Nessa mesma época, eu já estava com a ideia de sair do restaurante para poder continuar na confeitaria. Porque trabalhando de garçom, eu comecei a fazer brigadeiro. Esses brigadeiros eu comecei a vender na porta da escola. As mães na porta da escola começaram a pedir para que eu fizesse para aniversários. E aí eu comecei a fazer brigadeiro para aniversário. Essas mesmas pessoas que pediam brigadeiro começaram a pedir outros doces. Dos doces começaram a perguntar se eu fazia bolo. E aí eu comecei a falar, cara, estão me pedindo doce, estou fazendo. Estão me pedindo bolo. Eu vou indicar para outra pessoa fazer bolo ou eu mesmo posso fazer esses bolos e ganhar mais dinheiro ainda? Comprei um curso para aprender a fazer bolos confeitados. Dos bolos confeitados, começamos a fazer doces em pasta americanas, doces personalizados. Então, nessa época eu já tinha noção do empreendedorismo. Quem me abriu os olhos para sair do CLT foi o cara que é até meu sócio na Moreira, o Hernani. Ele foi um dos caras assim que eu tive primeiros contatos sobre isso nos meus 16 anos. Ele frequentava um local que eu trabalhava e ele falava muito sobre negócios e aquilo foi expandindo na minha mente. Por isso que eu falo, esteja em ambientes ou então esteja propenso a estar com pessoas que vão te falar sobre os negócios. Hoje é meu sócio, mas ele falava muito sobre essa questão de que existe possibilidades para você ganhar mais. E aí eu comecei a entender, comecei a ver que existia realmente outras possibilidades. Comecei a investir nesse meu negócio, vender brigadeiro, comecei a vender os bolos, montei a confeitaria e já estava para sair desse trabalho. E aí que entra esse meu padrinho. Ele falou, Gustavo, a minha irmã é casada com um homem que trabalha com pedras preciosas e ele está precisando de alguém na empresa. E eu vi como uma oportunidade de receber para poder aprender algo que eu quero investir futuramente. E aí eu fui trabalhar com ele, trabalhei por 3 anos e aprendi desde a parte da base, a parte de mineração, extração, a parte de como ganhar exportando isso para ser vendido lá fora. Então o meu processo meio que na CLT foi com uma ideia de aprendizado. Mas sair da CLT mesmo eu tive essa visão a partir do momento que alguém começou a me apresentar outras oportunidades. Apresentar que existia meios para que eu pudesse ganhar muito mais sem a necessidade de depender de ter um patrão. Perfeito. Kaique,